Bora. Boa tarde. Ai. Não vi se eu comecei. Sim, eu comecei. Sabe quando você faz por osmose? Quando você não sabe se você fez direito ou não. Bora pra casa. Mais um dia, quinta-feira, semana acabando já. Boa parte do trabalho concluída. Dentro do devido prazo, nada ameaçado. Tardezinha feia, mais feia do que amanhã. Chuva, chuvisco, né? Um tempo, o chão mais molhado, mais perigoso. Mas vamos com calma. A gente chega. Esse senhorzinho, ele é extremamente engraçado. Ele mexe com todo mundo na rua, já mexeu comigo umas 3, 4 vezes. Ele brinca assim, faz uma brincadeira com a gente. Gente boa, gente boa. Depois ele aperta tua mão e pede desculpa. Tô brincando e tal. Gente boa. Bom, hoje, dia 18 de maio de 2017, um dia bastante turbulento pro Brasil principalmente. Bolsas despencaram, dólar disparou, porque qualquer coisa dispara dólar e despenca bolsas. A gente vive num mundo hoje em dia em que a expectativa do que você vai produzir é mais importante do que o que você produz. E cá estamos. Viveu-se a expectativa no decorrer do dia, foi aumentando um rumor, um boca a boca misturado com boato, misturado com ouvir falar que o fulano falou e com o WhatsApp bombando de uma possível renúncia do presidente Michel Temer. E logo de manhã eu já me irritei, né? Um pouco mais a par do assunto, eu percebi que começou uma brincadeirinha a lá. E eu não votei no Temer. Ou seja, o ridículo de um lado falando do ridículo do outro. Desculpa, mas é assim. Tá? É o ridículo falando do ridículo. Explico. Não. Não votou no Temer. Mas votou no Aécio, né? Quando a notícia pega os dois, não tem por onde você escapar, cara. Então fica aquela coisa, o meu ruinzinho é melhor do que o seu ruinzinho. Sei lá. É assim. Eu até escrevi, mandei no Facebook em letras garrafais. Continua polarizando. Eu não acredito nisso. Não votou no Temer, mas votou no Aécio. Ou seja, não percebeu ainda o quanto é imbecil essa sua afirmação? E é imbecil mesmo. Mas, enfim. Momento importante. Esperamos que as coisas se acalmem logo. Assim, ao final da tarde, o digníssimo senhor presidente da República dirigiu-se à nação através de um pronunciamento que eu não vi, aonde supostamente disse: não saio. Deve ser bom estar lá onde eles estão, viu? Porque ninguém abre mão. O Collor deixou até a penúltima votação no Senado. Para quê? Pouca gente lembra disso. Eles colocam o Collor como o primeiro presidente impeachmentado. E o Collor não sofreu impeachment. O Collor renunciou, faltando 2 votos para decretar o impeachment, o afastamento, o impedimento, né? A gente fica usando o termo impeachment.
É mais porque é um termo mundial, né? Na verdade, a palavra que origina isso é o impedimento. É um impedimento oficial. Mas que, me lembro bem, o senador Mário Covas era o que votaria quando chegou o pronunciamento da renúncia de Fernando Collor de Mello, a histórica renúncia de Fernando Collor de Mello da presidência da República, e que Mário Covas falou em alto e bom som: não, senhor, não vamos parar o julgamento. Então o que eles fizeram? Eles terminaram o julgamento e votaram a responsabilidade e a consequência daqueles atos. Então ele perdeu naquele momento o direito a cargos públicos eletivos por 8 anos. E como o povo é realmente a relação burra da conversa e está muito longe de se desvencilhar desse meu termo, me desculpem, 8 anos depois ele voltou, foi eleito senador, está aí, firme e forte. Firme e forte. Foi da base governista do Lula, e é da base governista de Michel Temer. Então, eu estava até comentando isso, falei com a minha mãe nesse fim de semana sobre isso, numa conversa nossa sobre o assunto, de que eu não tenho grandes ilusões de que esses sem-vergonhas, à medida em que estão sendo provadas, está sendo levado a cabo a continuação dos julgamentos e tudo, é assim, independente de qualquer coisa, fica se esperando tresloucadamente que o cara seja preso. Parece que há uma comoção nacional brasileira de que, assim, a hora que o Lula for preso, eu não duvido que seja possível, mas eu acho muito difícil isso acontecer. No nível do que está sendo entregue, ainda é muito difícil. Eu posso queimar minha língua amanhã. Mas a hora, se conseguissem fazer essa prisão, meu Deus do céu, ia ter neguinho pulando, saindo dos carros, dando cambalhota. Eu não sei porquê, eu efetivamente não entendo. Não entendo mesmo. Eu não entendo porque certas pessoas deixam muito claro que odeiam o Lula desde a primeira vez que o viram. Ou seja, sequer o ouviram, mas viram e odiaram. Eu realmente fico preocupado com esse tipo de relacionamento que as pessoas têm, né? Ela tentou afastar um pouquinho, mas não dá para afastar muito, né? Não consigo passar. Consigo, mas corro o risco de arriscar o carro. Para que eu vou fazer isso? Para ganhar 5 segundos. Não dá para sair. Olha só, velho, é foda, né? Me perdi. Mas enfim, eu queria mesmo, eu não tenho grandes... Nossa, tem que prender. Olha, eu quero que prenda o Aécio. Não. Eu me contentaria inicialmente com o cara assim, tá envolvido nisso? Perde os direitos. Sai da vida pública. Sai da vida pública. Pronto. Deixa o cara de molho pelo menos 8 anos para começo de conversa. Depois, no decorrer, quando a coisa já estiver
trabalhando no conjunto criminal e tudo mais. Porque o que acontece? O cara tem várias instâncias até alguma coisa acontecer e é por isso que acaba não acontecendo nada. E ele acaba lá no final sendo absolvido ou sendo as faltas de prova ou o tempo discorrido que desqualifica tudo e ele volta como se nada tivesse acontecido com aquele belo discurso a lá Luxemburgo e a lá Paulo Maluf. Nunca provaram nada contra mim. A lá Lula. O problema é que, enquanto a gente ficar dependendo, qual é a prova? A convicção. Ah, não, eu tenho prova. Agora eu tenho prova, então mostra. Um recibo de pedágio? Aí, meu amigo, você tá me zoando, né? Você tá zoando com a minha cara. Você tá. Ah, mano, você tá efetivamente me zoando. Então, talvez assim, a parte eleitoral do assunto é assim, uma mudança rápida, tranquila no nosso sistema político, né? Não precisa fazer uma reforma política completa, mas alteraçãozinha básica aonde, num determinado momento de julgamento, de tal, você se torne inelegível até o processo acabar. O inocente vai fazer de tudo para que mais rapidamente ele seja provado inocente. E o culpado vai deixar quieto. Mas ao menos ele não estará na vida pública. Claro que isso pode gerar outros problemas, mas também vai gerar outras soluções. Sabe? Tem que se regulamentar isso, tem que se ter limite e tudo mais. Porque há 3 anos se coloca Lula na Lava Jato. E há 3 anos não aconteceu nada. Então, se a gente começasse a se preocupar um pouco mais com isso, assim, cara, é sujo, está sendo julgado, está em algum processo de inquérito, alguma comissão parlamentar, cara, se afasta. Não pode tomar decisão, não pode influenciar, não pode participar. Então, resultado do desfecho hoje, até agora, até o momento, né? Algumas coisas ainda devem ocorrer. Até agora, quem se deu mal efetivamente foi o excelentíssimo, digníssimo senhor senador da República por Minas Gerais, Aécio Neves. Quase ele foi preso. Não será. Mas as condições para que ele esteja livre são bem pesadas. Reviraram alguns imóveis dele, tanto em Brasília quanto em Minas Gerais. Prenderam a digníssima irmãzinha dele, que alguns meses atrás esteve na internet indignada e chorando, dizendo que gostaria de olhar nos olhos das filhas e nos olhos da mãe para dizer: é mentira, eu sou inocente. Sem derramar uma lágrima. Quem me contou, não, quem me mostrou isso foi o senhor Juca Kfouri, João Carlos Kfouri. Foi preso o Fred. Fred é primo. O Fred foi textualmente citado pelo primo rico como a pessoa que iria buscar o dinheiro da propina ou da ajuda, né? Vinda do presidente da JBS, e era pessoa de confiança porque, segundo nas palavras do Aécio, a gente mata ele antes da delação. Eu estou tentando imaginar o sentimento que está nesse primo. Tudo bem, são pessoas de caráter duvidoso, todos eles. Bom, mas a coisa foi fotografada, filmada,
tem áudios, vídeos, tem tudo. Mas o cara, de cara já, opa, PSDB é assim, né? PSDB se retirando do governo. Vai? Mas vai, né, filho? PSDB se retirando do governo. Uma bela jogada, uma bela jogada. Não é porque o Aécio fez alguma coisa que nós somos culpados. Correto, correto. Não fosse ele o presidente do seu partido, né? O presidente nacional do maior partido brasileiro, que compõe a base governista. Sem o apoio do PSDB não haveria governo Temer. Mas, cara, isso está em outro lugar. A questão é que alguma coisa de utilidade aconteceu. Hoje realmente é um dia muito especial. Mais um. Na verdade, a história não se constrói com grandes fatores, mas com conjuntos de pequenos fatores. Então, cara, uma parcelinha, um percentual de menos de 2 dígitos, de um dígito só, de pessoas que até ontem, antes das 6 da tarde, tinham uma noção boba e inocente sobre a posição do PT de que era praticamente o dono da corrupção, despolarizou um pequeno percentual. Eu notei isso até na minha conversa com a minha mãe no fim de semana. Já percebi que o discurso dela já não estava tão radical para um lado só. Já estava nesse quesito de... Precisa todo mundo olhar para ele precisa passar um pouquinho de vergonha. Então, o ponto positivo imediato disso, isso não dá para se mudar, é que algumas centenas ou milhares de pessoas, pequeno milhar de pessoas, redesenharam suas estruturas políticas na cabeça e finalmente entenderam que a corrupção não tem um lado só. Que nunca teve. Eu, particularmente, poderia usar o mesmo termo de algumas pessoas, que algumas pessoas usam contra o Lula para falar sobre o Aécio. Aquela carinha de playboyzinho, metidinho, prepotente e arrogante, nunca me convenceu de nada. De nada. Mas convenceu muita gente. Convenceu quase que 50% da população brasileira em 2014. Mas a mágica de ter perdido uma eleição para Dilma Rousseff, realmente isso aí, cara, na cadeia, em casa aposentado ou em qualquer outro momento, você vai ter que engolir. Tá? Você perdeu a eleição para Dilma Rousseff. Ruim em vários aspectos, mas principalmente no aspecto da comunicação. Muito ruim. Lula não. Lula é um gênio. Lula te engabelaria, te embrulharia para presente e colocaria no bolso, como ele fez com o Alckmin e com o Serra. Mas ela não. Ela
Tava numa fraqueza enorme. Olha, 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 olha. Foda, né? Ele vê na hora, agora eu vou sair. Não, não vai não. Depois do Volkswagen aqui, bora. Mas enfim, eu acho que o saldo é positivo. Aconteceu uma coisa chata, né? Claro. O que o investidor, principalmente externo, o que o investidor estrangeiro fala? Dá meu dinheiro aqui. Não vou aplicar nada nesse país, vocês são doidos? Então a bolsa explodiu praticamente e o dólar subiu bastante, quase 10%. A bolsa caiu quase 10% e o dólar subiu quase 10%. Tô imaginando o carinha que tinha lá uns 10 mil dólares guardados, quisesse fazer uma grana hoje, hein? Ia fazer pelo menos aí uns milão num dia, sem trabalhar, só de especulação. Ah, bike. Obrigado e parabéns, meu amigo. A bicicleta toda invocada. Mas enfim. Próximos passos. O presidente informou, vai lutar, não entrega nada, não vai renunciar, não vai fazer nada. E Aécio já não existe mais no meio político, espero muito. Claro que, se deixarem ele com direitos políticos, numa próxima eleição ele volta como alguma coisa. Porque tem eleitor. E é inteligente. Não se subestimem essas pessoas. E futuro, nas possibilidades. Possibilidade 1. Afastando-se Michel Temer, produzindo-se rapidamente, não só por movimentos nas ruas, acho que o movimento nas ruas será primordial, mas também o desenrolar das próprias investigações, né? O quanto antes ele será afastado. Já se abriram processos de impeachment, mas sabe-se que isso demora bastante. Com a máxima demora, e se isso corresse como prioridade, a coisa chegaria a uns 4, 5 meses. Essa conversa aí. Oi? Mas vamos dizer que na pior ou na melhor das hipóteses, no afastamento dele, como já se passou mais da metade do mandato do atual, e também tem paralelamente a isso o julgamento do TSE em relação à impugnação da candidatura da Dilma com ele, da chapa. Isso é uma jogada que pode adiantar muito o processo, não precisar de processo de impeachment. Mas isso só vai acontecer se o clamor popular for grande. Esse cara vai se proteger agora, se prender numa redoma enquanto puder. Como eu disse, né? Deve ser bom ficar lá. Porque ninguém larga o osso nunca, né? Ah, não. Não. Saio já. Mas volto aqui. A presidência seria exercida interinamente neste momento pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara,
que teria 30 dias para agendar a votação de um nome eleito pelo Congresso, eleito diretamente pelo Congresso Nacional. Grande bosta que esse Congresso pode nos fornecer, né? Mas, na iminência de clamores populares, alguma coisa neutra para passar, pelo menos, passar o bastão com relativa dignidade. Por exemplo, com Dona Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Se ela aceitaria, se está na cabeça dela alguma coisa perto disso, não sei. Não sei. Isso foi citado hoje de manhã pelo Kennedy Alencar, apenas como suposição. Porque para esse final de mandato, para esse término de mandato, na suposição disso acontecer, não precisa ser filiado a partido, nem nada disso. É uma mini campanha junto aos parlamentares e a maioria simples dos votos elege o referido candidato. Então, assim, não tenho medo disso. Eu gostaria que isso fosse o mais rápido possível. Porque assim o que acontece? Mercado se acalma, investidor dá uma passada por aqui, segura a bronca. Os empresários, grandes empresários, como o senhor JBS, por exemplo, só para se saber, uma das acusações ao Temer é de que ele tenha passado informação sigilosa, informação sobre taxa de juros ao dono da JBS. Informação privilegiada. Isso é gravíssimo, não só pela lei das SA, mas pela posição. O presidente da República, a maior autoridade do país, cometeu uma contravenção dessa. Então, realmente isso é importante. Mas volto aqui. Seria bom isso acontecer para segurar. Agora, os empresários que financiaram tudo isso, que estão efetivamente, que são os executores da situação que nós temos hoje, que foi a substituição da Dilma pelo Temer, eles vão ter que esperar um pouquinho mais. O lobby deles vai ter que ser mais para frente. E aí as minhas projeções são muito claras. Dificilmente, num segundo turno em que Bolsonaro disputar com alguém, dificilmente eu vou deixar de votar em quem estiver disputando com ele. Dificilmente. Eu acho que não vai ter nada, nenhum quadro me traz à cabeça algum candidato que possa ter condições piores do que Jair Bolsonaro, do que ele representa, do que ele culturalmente possa trazer para o nosso país. Mas é uma realidade. Os Estados Unidos da América elegeu Donald Trump, que já tem uma parcela significativa de rejeição da população, a ponto de se cogitar amplamente a abertura de um processo de impedimento para ele nos Estados Unidos. Ele é ruim mesmo, ele não é só ruim tecnicamente, como ele, quando abre a boca, a grande possibilidade de se prejudicar aparece. E ele a cumpre. Mas enfim, não vou ficar lá em cima não. Volto, termino essa conversa, esperamos dias melhores. Não estou nem um pouquinho satisfeito com nada disso, mas estou feliz pela abertura da questão. Pelo fato de que, finalmente, um lado importantíssimo dessa polarização ridícula criada, um lado importantíssimo foi evidenciado. E isso com certeza é benéfico à formação da cultura popular. Sabe? Que não se substituam os monstros e que não se substituam os heróis. Quando um herói cai, você não precisa pôr outro no lugar, você pode ficar sem.
E o brasileiro não gosta muito de ficar sem herói, viu? Ele vive ansiosamente esperando que os heróis pipoquem por aí, para poder abraçar e falar, esse herói é meu. Mas enfim, o resultado do processo de hoje, para mim, por enquanto, espero não estar enganado, não por vaidade, mas por praticidade do que eu estou dizendo, ele para mim me parece inicialmente positivo. Eita, como tá feia aqui a saída. E vamos lá, agora a parte triste, nos últimos 5, 10 minutos aqui da viagenzinha, é sobre a perda que tivemos hoje de um artista que eu gostava muito, 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 chamado Chris Cornell, jovem, 52 anos, me conquistou, né? Curtia muito as músicas deles, desde a década de 90, do surgimento de um movimento grunge de Washington, Seattle, onde apareceram algumas bandas. Os sons eram meio rock, meio punk, meio góticos. E ele faleceu essa noite. Fez um show, está em turnê com Soundgarden, grupo Soundgarden. E não se sabe ainda, a família pediu privacidade. Um boato maldoso de que tenha sido suicídio. E aí outras pessoas mais maldosas ainda colocando droga, overdose ou aquela masturbação com sufocamento e tal, enfim. Já tem muita merda rolando, né? Eu particularmente sempre coloco isso pra vocês, eu gosto da obra, eu não preciso, tem alguns artistas que eu gosto da posição pessoal deles. Mas isso é só, eu não exijo. É claro que tem um limite. Um artista que se declara nazista, que se declara homofóbico, que se declara... Eu não vou gostar, não vai ser natural que eu goste. Agora, se ele fizer uma puta música assim, de repente eu até consigo separar. Mas é difícil. Agora, na base, num todo, assim, eu não fico exigindo demais do artista, não. O Chris Cornell era um cara... Essas bandas, eles tinham ótimo som, ótimas letras, mas não tinham grandes vocalistas. Nirvana foi uma das bandas de Seattle. Kurt Cobain fazia muita questão de deixar claro que ele não ligava pro poder, pra potência vocal. Embora ele fosse um ótimo vocal, na minha opinião era. Algumas músicas chegavam ao limite e forçavam um pouco a voz dele, mas no todo era legal, combinava com a música, não era necessário. Mas o Chris Cornell não. Ele tinha um puta de um vocal. Ele e eu não lembro o nome do vocalista, não tô lembrando agora o nome do vocalista do Pearl Jam. São, sim, vocais sensacionais. É um pouco estranho, né? Porque Chris Cornell era um cara conhecido, assim, tudo isso, né? Inclusive esse boato de suicídio ou coisa pior. Ele era conhecido pelo bom humor, embora fosse um underground que eles vivessem, meio submundo, a coisa precisava ser um pouco mais sombria e tal. Nada, ele pessoalmente era um cara simpaticíssimo, já veio no Brasil algumas vezes, tanto em solo quanto com o Soundgarden. Agora há pouco, acho que em outubro do ano passado ele veio pra cá em solo. Ele violão. E assim, ele era sensacional, eu sou suspeito. Ótimo artista. Talento não só no vocal, mas talento na qualidade da música, na qualidade do trabalho. Letras boas, romântico, poético e agressivo, sentido que eu gosto.
E esses amigos, tanto do Soundgarden quanto em volta, fizeram, ele ainda fez mais 2 projetos. Audioslave e o outro, não sei o que, Dog. O que é? Eu não lembro. Que mostra bem, sempre no vocal. E assim, hoje eu até postei, compartilhei um vídeo do YouTube dele. Um deles, né? Porque são todos muito bons, né? Música, não sei o que, To Heaven. Peguei bem a versão ao vivo, que tem algumas falhas, para que se veja bem a qualidade vocal do cara. E aí aquela minha brincadeira maldosa, muito maldosa, eu sei que é maldosa. Mas puta que pariu, sertanejo e funkeiro não pega gripe, velho. Zezé de Camargo chegou a ter câncer na garganta. Não só se curou, como voltou a cantar. Ah, mano. O mundo musical brasileiro tem alguma coisa contra mim, né? Como se eu fosse representante da música de alta categoria, né? Ouvi tanta merda quando adolescente. Ainda trago hoje algumas músicas abobrinhas, mas que me lembram mais o tempo. Eram músicas feias, ruins, nada a ver com nada. Mas eu fui um garoto criado na periferia, que frequentava matinês, que talvez se eu fosse um garoto mais pra agora, eu gostasse de sertanejo, gostasse de funk. Eu não sei. Eu fui um pouco pelo que a comunidade oferecia, gostava e estava querendo, né? Será que eu, cabeça fraquinha do jeito que eu era com meus 17, 18 anos, será que eu não ia gostar de ir num baile funk que a molecada, que a mulherada tá doida pra dar e fica subindo a bunda? Só sabe fazer isso? Será que eu não aguentaria aquela merda de som por causa disso? Mesmo sabendo que o som é uma merda? Então esse julgamento é meio... A gente cresce, evolui, a gente fica mais seletivo, mais exigente, e a gente esquece que a gente foi muito menos seletivo e muito menos exigente. E aí a gente quer que a molecada seja exigente agora. Estou arrumando aqui alguma coisa. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Mas enfim, nota de tranquilidade nessa questão de política no Brasil, nesse momento político, pelo menos minha impressão até agora é positiva. Acho que o resultado é positivo, ou pode ser positivo. E meu pesar, minha dor mesmo em saber que perdemos um grande intérprete, um grande compositor, um artista de altíssima performance e qualidade inquestionável, Chris Cornell. Aonde quer que esse universo leve nossas energias depois que a gente vai embora, o Chris Cornell, obrigado. Se houvesse consciência em algum outro plano, eu te agradeceria pessoalmente. Obrigado pelo que você nos deixou. Uma pena que você não vai fazer mais. Um abraço.